Bom dia! Que bom que você está aí esperando o nosso programa Mulheres de Fé em Ação. E hoje, se eu fosse você, não ficaria de fora, viu? Porque o programa está maravilhoso com uma convidada especial. Então fique aí, não sai daí. E no programa de hoje, nós estamos com o tema Amada, Escolhida e Capacitada. Mas antes, eu quero apresentar a elas a nossa convidada especial, nossa amada cantora Joyce. Ela que vem nos abençoar com seu testemunho hoje. Temos também nossa psicóloga do coração, Valéria Queiroz. E temos também nossa amada mulher de fé em ação, Maísa Firme. Eita, hoje o quarteto tá forte, viu? E o tema de hoje, nós queremos ler em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, que diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E com a palavra, nós estamos falando aqui nessa manhã com nossa amada e querida Joyce, ela que está conosco ali toda quinta-feira, em frente ao Midway, evangelizando, falando do amor de Deus. E Joyce, a gente queria saber um pouco do seu testemunho. Se você, como foi que você foi criada, se foi num lar cristão, como é a sua trajetória, se você já sempre teve esse chamado no louvor. Me conte aí, a gente quer saber sua história. Oi, meu povo, bom dia, né, Adriane, para todos os convidados que estão aqui nesse programa abençoado. Então, a trajetória, né, que eu venho vivendo de lá para cá, eu nasci e me criei, Adriane, num lar cristão, né, desde muito nova. E aí foi desenvolvido dentro da igreja, né, no coral da igreja. Eu cantava nesse coral e o maestro, né, viu que eu tinha algo diferente. E aí foi daí que foi desenvolvido o meu ministério a partir dos meus 10 anos de idade, né? Eu comecei a cantar, comecei a fazer até aula de música na UFRN. E de lá para cá, Deus vem despertando, né, o ministério que ele tem colocado, confiou a mim para estar levando a palavra de Deus aos corações. E eu venho cantando, levando essa desenvoltura, né, para as pessoas que precisam desse amor, né? As pessoas que não têm mais assim a esperança, e a gente leva essa esperança para os corações, né? Então, falando aqui um pouco do meu testemunho, como eu cresci no lar cristão, então eu sempre tive a minha mente voltada para o Senhor, né? Sempre estava ali na igreja, louvando, buscando a Ele. E mediante a tantas trajetórias, que a gente tem que ter uma trajetória para poder contar, né? Verdade. Aquilo que Deus nos resgata, né? E a gente, quando tem um sonho, e principalmente a gente mulher, né? Que a gente tem um sonho de casar, ter filhos, né? Ter nossa casa. E quando eu tive por volta dos meus 29 anos, eu conheci um rapaz, né? Que se dizia ser da igreja, porque eu vou dizer aqui, mulheres, que não é porque é da igreja que não é de Deus, tá? Que tem gente que diz, eu sou da igreja, mas muitas das vezes não é de Deus, né? É diferente. Então, eu conheci esse rapaz, se dizia ser de Deus. E aí, como foi falado aqui, que ninguém tem na placa da testa que é uma pessoa boa ou ruim, né? Verdade. E aí, no início tudo maravilhoso, flores, enfim. E no final de tudo, né, o que mais fui acometida foi de abusos psicológicos, né? Então, eu tive muito abuso psicológico. Eu era chamada de tudo que é nome, só não de santa, né? Então, o que eu quero dizer é que, mas sempre colocando a minha vida diante do Senhor, né? Que a gente tem que ter a nossa vida pautada em Deus, porque se eu não tivesse, eu não estaria nem aqui. Verdade. Né? Mas o Senhor nos resgata,
né? Nos coloca no alto e sublime, né? Porque você teria sido destruída só com Sim. essa parte desse abuso psicológico, você tinha se destruído totalmente, se não fosse Deus na sua vida. Exatamente, né? E tipo assim, Deus falou comigo que tinha até me arrancado desse relacionamento, porque o final eu não estaria nem aqui. Essa é a verdade. Eu não estaria nem aqui para contar a história, né? Porque depois eu fiquei sabendo que ele queria destruir mesmo com a minha vida, sabe? Que é a pessoa ser usada pelo inimigo para querer destruir sua vida. Tipo, pessoas vir só para destruir a luz de Deus na sua vida, né? Eu acredito que quando a gente tem algo que Deus quer que a gente exploda, né, a palavra de Deus, o inimigo sempre vem, Adriane, para querer nos tirar do trilho, né? E essa é o que o inimigo quer fazer na nossa vida. Ele quer nos destruir, né? Mas aprove ao Senhor não ter deixado isso acontecer. Porque ele chegou na frente, né? E o inimigo não conseguiu vencer isso aí. Valéria e Baísa, como isso a gente não tem noção, né? De uma destruição, como ela falou, no psicológico. Porque certamente ela foi criada no Evangelho, acredito que um lar sadio, um lar cheio da palavra, da fé, de louvor. Imagina, Valéria e Maísa, você sair da sua casa e você se deparar com uma pessoa que é totalmente ao contrário daquilo que você foi criado, Valéria. Como é que é isso? Imagine ela com todos os sonhos, né? Casou com todos os sonhos, como ela disse, de querer a mulher, ela quer casar, quer ter filho, quer ter sua casa. Então a gente vai cheia de sonhos. E aí imagine pegar um marido totalmente diferente do que se apresentava a ser. Como é importante a gente entender o momento. Às vezes nós mulheres somos muito, assim, a forma como somos tratadas, às vezes nos leva a caminhos que não era para seguir. Então a questão das escolhas, entender o que vem, o que dá certo com você, né? Com o decorrer assim, a gente vai tendo sinais. Isso. Mas só que a gente, né, com o nosso coração, ai que lindo, ele é a pessoa que me compreende, ele ouve o que eu falo. Não, isso deixa pra lá, dá pra passar, depois a gente conserta. São coisinhas que vai acontecendo e a gente vai, como nós somos aquelas pessoas, né, que gostam de, ai que linda, nós somos isso, emoção, né, muita emoção, a gente esquece principalmente de ver o que realmente é aquilo que Deus tem dado para nós. Então, é muito difícil, né? É muito difícil perceber, porque a gente fica tão encantada da igreja, porque a gente quer que seja da igreja. Aí quando a gente encontra a igreja, é da igreja. Então, tá perfeito, né? Tá tudo certo. Mas então, muitas coisas, os sinais aparecem, mas a gente não consegue perceber mesmo, porque a gente tá tão encantada. E a questão também de valores, né? Então, são tantas coisas, gente, né? Que a gente vê, às vezes, os valores da pessoa é diferente totalmente da gente. E a gente está concordando com aqueles valores, ou então a gente passa por cima deles, passa por cima da gente mesmo, para que a gente comece a caber no espaço que é do outro. Né? Então, são coisinhas que a gente tem que pensar nessa escolha, porque é uma escolha. Deus nos dá essa oportunidade para a gente fazer a escolha. E o que a gente quer? Né? Quais são os valores? Por isso que é importante a gente fazer, isso aqui dá para passar, mas isso aqui não dá para passar. Entendeu? Isso aqui eu não consigo. Então, se não dá para passar, não entra. Não vá para frente, porque aquilo ali vai ser transtorno no futuro, porque você não vai conseguir mudar o outro. Não tem como. O problema é o encantamento, né, Joyce? E também a questão também é que quando eu acredito que faltou eu orar mais, né, sobre isso. Por quê? Porque quando a gente ora ao Senhor, Ele nos dá discernimento, né? Isso. E aí, às vezes, o que você acha que é bênção, o inimigo transforma parecido com aquilo que Deus tinha pra você, né? Ele acaba enfeitando tanto que você acaba, esse. E sem contar que veio muitos pensamentos de tipo assim, o inimigo mesmo falando comigo e dizendo assim, não, aceita isso aí porque só tem isso aí pra você, porque ninguém lhe quer mais não. Entende? E sem contar a sociedade, né, que infelizmente a gente mulher é pra ajudar umas às outras,
Mas, Isso. infelizmente, a sociedade impõe em você que você tem que casar com tantos anos, que você tem que ter filho com tantos anos. É verdade. Não, gente, tudo é no tempo de Deus, tudo é no propósito do Senhor, né? Então, às vezes, a gente acaba sendo levada, infelizmente, por conta das vozes das pessoas, por conta da voz do inimigo, né? Verdade. E a gente acaba entrando numa massa gigantesca aí, né? Que as pessoas falam e você tem que viver o que as pessoas dizem e aonde está aquilo que Deus fala para você, né? Então, Se confunde muito. exatamente. Então, é bem complexo isso, né? Se a gente não tiver exatamente colocando no Senhor a nossa confiança, a gente... e é qualquer um, né? Porque a palavra de Deus diz que aquele que tiver de pé, cuidado para que não caia. É verdade. Né? Então, é verdade. muitas vezes na nossa vida existe, Sim, né? Não sei, talvez um testemunho para contar, né? Como é o que eu estou falando aqui. E Deus, ele tem sido galardoador, né? Daqueles Tem que o buscam. misericórdia. Mas aí continue. Claro. Exatamente. Então, Continue, assim, que eu sei que Deus fez coisa grande. fez, né? E continua fazendo. Então, eu me livrei, né, de tudo isso, graças a Deus. E foi muito difícil para mim, porque a gente fica com um pensamento, tipo assim, ai, tô derrotada, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ai, eu sou o patinho feio da história, né, como fala aí, o ditado. Mas Deus falou comigo mesmo, dizendo que tinha me arrancado desse lugar de dor, né, que eu digo que é o lugar de Lodebar, do esquecimento que ele estava tirando, porque eu iria ter que enfrentar algo bem pior lá na frente, né. Eu tive que vir para Natal, que nessa época eu estava morando em Recife com ele, e eu era expulsa o tempo todo de casa, expulsa o tempo todo, né. Foi quando eu tomei a posição e disse assim, não, eu não quero mais. E tipo, para mim, daqui já deu, né, ele ainda veio atrás de mim e eu não quis mais porque eu sabia que o que ele queria não era coisa boa, né. O que ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor, ele se afastou dos caminhos do Senhor, começou a fazer tudo que não presta. Assim, E esse relacionamento durou quanto tempo? Durou 1 ano e 8 meses. Pouco tempo demais. Foi Se revelou logo, hein? mas pra mim foi parecendo 10 anos, né? Porque pra quem tá dentro da história parece que faz muito tempo. Só sabe verdade. E aí eu tive que ter os meus dias, né? Não foi fácil, mas até as pessoas dizem, Joyce, como você supera tão rápido essas coisas que vêm contra você? Eu só digo uma coisa, eu começo a pensar logo na coisa ruim que a pessoa me fez, pronto, eu já paro logo de pensar, sabe? Porque pra você se livrar logo de um problema desse, você pensa assim, não, aquela pessoa me fez tão mal, eu não quero mais voltar pra ali, né? É como se eu estivesse dentro de de algo... De um fogo. Exatamente. Você não quer continuar se queimando. Exatamente. Então, a gente é passarinho, acredita, né? Que a gente tem que dar voos e não ficar preso no lugar. E aquilo que eu sempre falo, que quando você tem um chamado do Senhor, algo vai querer te prender. Mas tudo que o Senhor tem planejado para mim e para você não fica só ali. A gente acha que ficou ali, acabou por aqui, a minha vida não tem mais sentido. Mas nesse momento Deus nos tira de lá do fundo do poço e nos coloca de novo para brilhar e sorrir. Por isso que eu sempre costumo dizer, né, que o tempo de namoro não é assim, Valéria? É o tempo de você conhecer o outro. Por isso que existe esse passo a passo, namoro, noivado e casamento. Quando está namorando, você tem a oportunidade. Eu costumo dizer que algumas amigas que são solteiras, quando vêm para mim, eu digo desse jeito assim, procura saber o currículo dessa pessoa. O currículo que eu quero dizer não é o trabalho dele, eu quero saber a pessoa, o caráter dele, porque certamente alguém sabe as mancadas que essa pessoa deu, as besteiras que ele já fez com outras mulheres. Então alguém vai te falar, você tem que ter alguém para te informar, é só procurar. Mas verdade. Fique aí, a gente vai para o segundo bloco, eu sei que está forte esse testemunho e a gente sabe que Deus preparou esse momento para estar te alertando e mostrando que tem que ser realmente abençoado por Deus. Fica aí, a gente volta já. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados,
que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Chegou o Favoritaço, a oportunidade perfeita para caprichar nas compras sem pesar no bolso. Encha seu carrinho com os melhores produtos e garanta ofertas simplesmente imperdíveis. Você não pode perder essa mega economia. Venha logo e aproveite os preços mais irresistíveis do ano. Estamos de volta e, lógico, né? Começou o devocional, inclusive quero indicar a você a Mulher Sábia no Lar, da nossa amada amiga, mulher de fé, Sandra Gama. São 100 dias que você pode estar lendo, tomando um café. Agora é o café, viu? Anote aí, Café São Brás, o café patrocinador oficial do nosso programa. Eu não poderia deixar de tomar esse café de manhã lendo o meu devocional maravilhoso. E se você ainda não tem esse devocional, vai lá no nosso Instagram, pergunta lá no direct, que a gente vai estar dizendo para você como você adquirir. Mas voltando aqui, Joyce, que testemunho grande, né? E forte. Eu imagino que você passou, porque para entrar a pessoa se encanta. E para sair, como foi? Como foi que você saiu dessa situação? Então, como eu havia falado, né, que eu era expulsa sempre, né, de casa. E eu, para me sobressair disso, eu disse, agora eu vou tomar uma decisão. Porque tem muitas mulheres que elas acham que, porque vai acontecer isso comigo e eu não vou conseguir sair. Porque tem muitas que não conseguem sair de um relacionamento abusivo. E eu quero dizer aqui para você que está nos assistindo que é possível sim. Agora, você precisa de coragem, você precisa tomar uma posição, né? Porque foi isso que eu tive que fazer, Adriana. Eu tive que tomar uma posição, assim, não, isso aqui eu não quero para minha vida, né? Não foi isso que eu sonhei para mim, né? Não foi isso que eu projetei, não foi isso que Deus projetou para mim. Então, eu saí daquilo, como dizem que quando o cristal se quebra para colar fica difícil, foi muito difícil, né? Mas aí, decorrente dessa trajetória, consegui me divorciar, que não estava também baseado para mim, que eu queria, né? Mas foi algo que teve que ser feito, teve que ser quebrado, né? Porque, na verdade, já tinha sido quebrado. Então, eu fui vivendo, colocando no Senhor a minha confiança, orando, né? Buscando, cantando, levando a palavra de Deus, e eu consegui me sobressair. Ele não queria, de fato, nenhum o divórcio, apesar de tudo que ele tinha feito comigo, né? Mas o Senhor me livrou, né, das garras do inimigo, para que hoje eu pudesse estar aqui falando sobre as proezas que o Senhor tem feito na nossa vida, porque eu só tenho a agradecer ao Senhor, né, por tudo aquilo que Ele tem feito. Então, eu consegui sair, né, e eu me libertei de verdade daquilo que me aprisionava, que muitas das vezes a gente acha, é porque eu sou evangélica, é porque eu não posso isso, é porque eu não posso me divorciar. Mas, gente, se você está num relacionamento abusivo, já não é mais de Deus aquilo, né? Verdade. Porque Deus, ele não compactua com agressões, Deus não compactua com a igreja que é levada a como é que eu posso dizer? A ser agredida, né, que fala, porque a palavra de Deus diz que o homem ele tem que fazer com sua esposa, assim como Cristo faz com a sua igreja, né, amar ela, respeitar, exatamente, doar a vida, sua vida. Exatamente, dar a sua vida por ela, né, então a partir do momento que já não existe mais isso, quando o homem já não faz mais isso, ele já está quebrando, né, uma lei que o Senhor já tem colocado, né? Já quebrou a aliança, né? Foi, exatamente. Quando você saiu, como foi, assim? O que foi fazer depois? Quando você voltou aqui para Natal, recondicionando sua vida? Sim, eu continuei, né? Eu voltei à minha existência, né? Porque a gente parece que tinha uma identidade, né? Que era nossa. E aí eu voltei à minha existência. Disse, não, peraí, agora eu voltei, agora eu vou continuar. E comecei eu tenho uma gráfica, né, também online, e aí eu voltei de novo a tudo aquilo que eu fazia, né? Sim. Comecei a ir para a academia, comecei a me envolver mais ainda nas coisas do Senhor, que foi isso que, né,
que eu consegui também me sobressair, porque a gente também vai para o psicólogo, né, como eu fui, mas a gente sabe que a nossa confiança é estar no céu. Então, eu consegui sair de tudo isso, eu colocava exatamente o que aconteceu comigo, o problema que aconteceu comigo, para eu poder sair. Ah, Joyce, mas como é que você sai do problema pensando nas coisas ruins? É porque se a gente pensar na coisa boa, a gente, mulher, como é muito emotiva, né? A gente ainda quer voltar atrás. Mas a gente sempre tem que saber que nunca vai mudar. E se mudar, é para pior. Sempre para pior. É verdade. Nunca acha que, tipo, eu vou voltar, né? Porque tem muitas que se iludem, eu vou voltar para que aconteça melhor. Só que não vai acontecer isso, né? Porque assim, o homem, ele quando pede para voltar, ele promete um monte de coisa. Exatamente. Que vai mudar, que agora não vai ser mais a mesma coisa, que descobriu que não sabe viver sem você, que você quer o amor da... Quer dizer, tudo isso o homem faz. Porque o que é que ele quer? Ele quer que ela caia na conversa dele novamente. Agora, quando é que há uma transformação? Se dissesse assim, não, eu estou na igreja, eu agora sirvo a Jesus de verdade, não é? Eu estou no caminho do Senhor, e ia reconquistá-la. É isso que um homem de Deus faz. Eu vou agora reconquistar, porque eu sei o quanto eu fui mal com ela, eu sei o quanto ela sofreu. Então, não é justo que eu agora, com promessas, ela vai acreditar em mim. Então, eu tenho que ter paciência se eu a amo. Então, mas do jeito que ele fez, porque volte, porque... Isso aí não vai mudar. Valéria... Olha, só quem transforma um ser humano... O caráter de um ser humano se chama Jesus Cristo. Valéria, e a gente sabe que existem muitas mulheres, né, hoje em dia. Antes não se ouvia falar nisso, né? Mas hoje nós temos mais alerta sobre isso, né? Sobre homens narcisistas, né? Muito. E realmente, assim, a gente fica... Quando a gente escuta a história, a gente diz assim, meu Deus, porque recomeçar, Valéria, é um desafio, porque ela procurou ajuda, procurou socorro. E muitas mulheres, né, que estão ali, né, se relacionam, casam e estão ali só no lar, não estão trabalhando. E o marido é o provedor do lar, né? Então é desafiador, né, Valéria? Quando tem esse aspecto, né? Isso aí, muitas mulheres ficam presas. Por quê? Porque o que é que acontece? Elas olham, eu não trabalho, não tenho renda. Como é que eu vou sair? Ainda mais quando tem filho. Exatamente. Aí isso pesa, isso tem um peso grande, porque como é que eu vou fazer? E aí o homem fica, porque ela diz assim, eu vou terminar me separando de você. Eu ainda não me separei, porque a mulher diz, não me separei porque eu estou vendo como é que eu vou fazer. Quem é que vai lhe querer? Com 2 filhos, ou 3, né? Aí, então, assim, ele já faz a cabeça, o psicológico da mulher, para a mulher ficar parada, estática. E aí é como você diz, tem que ter coragem. Tem. Porque isso, se você assiste o nosso programa sempre, a gente fala muito. Que você tem que ter coragem, porque a coragem, essa coragem que ela teve, não é que ela não teve medo, não. Ela teve medo, mas o que foi que ela fez? Ela enfrentou. Porque a gente corajosa, eu sou muito corajosa, mas não vou dizer a você que não vê o medo, não. Vem. Mas o que é que a gente diz? Mas eu vou enfrentar. Exatamente. Por quê? Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. A palavra do Senhor garante que eu tenho um Deus que cuida de mim, um Deus que me ama. Não é? Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou ficar nessa situação. Senhor, oro, vamos orar e vamos, Senhor, vá na frente e eu vou tomar essa decisão. E é assim que a gente vai saindo. Mas se a gente ficar paralisado com o medo e escutando as coisas que o inimigo diz, a gente fica estática, parada e só faz morrer aos poucos. E hoje, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu na sua vida? Da minha vida, o Senhor me livrou, me libertou, me resgatou mais uma vez, né? Que a gente acha que é só o povo do mundo que é resgatado, mas a gente também é, né? De Deus. Eu faço parte do evangelismo de frente ao Midway, né? E aí eu estou levando a palavra de Deus através de canções, né? Muitas vidas têm sido impactadas através da minha voz, né? Que Deus disse, desde os meus 23 anos eu tenho muitas promessas do Senhor, que eu vou para o mundo todo levar a palavra dele, né? Então, isso tem sido um divisor de águas para mim, né? Isso é um dos pontapés que Deus tem me prometido estar sendo cumprido, né? Tanto é que nas redes sociais
eu estou sendo muito visualizada, até me repostaram no Instagram, um blogueiro daqui de Natal, né, repostou, e aí está sendo propagado o evangelho através, né, das mídias, aquilo que a gente tem levado. Redes sociais. E eu, tipo, aonde me chamam para cantar, para pregar, eu vou, menino, que eu não tenho medo, não. Eu tenho ousadia para. Meu pastor disse que eu sou mais ousada do que ele, né? Porque, menino, o meu nome é Joyce, mas meu sobrenome é Corajosa, né? Porque Deus disse para isso, é forte e corajosa. Então, a gente tem que entender que a gente tem um Deus acima de tudo e a gente consegue tudo que a gente quer, né? Colocando nele toda a nossa confiança, toda a nossa vida. E Deus tem sido galardoador, né? Que ele é galardoador daquele que... Né? Exatamente. Então, assim, para quem achou que, Joyce não vai conseguir mais, eu me ressurgi das cinzas do nada, assim como a fênix, né? E aí Deus me fez voar mais uma vez, né? Porque ele sempre tem o melhor pra gente. É verdade. Deus diz assim, que ele tira do monturo e faz reinar entre príncipes. Exato. Né? E muitas vezes a gente entra em situações difíceis, né? E situações que às vezes você olha assim, não sabe o que vai acontecer, e se realmente você vai conseguir sair daquele lugar que você está. Mas a esperança, né? Em Deus a esperança. Põe sua confiança em Deus, que Ele muda histórias. Ele é o Deus que faz maravilhas na vida de cada um de nós, né? Fez na vida de Joyce. Uhum. Vai fazer na sua vida. Então, é necessário você buscar Ele. Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho essa coragem que ela teve, né? Mas até a coragem vem dele. Ele fala assim, Senhor, eu não tenho força, segura aqui na minha mão. Na palavra de Deus diz assim, que Ele segura na nossa mão direita e diz, não temas, eu te ajudo. Eu vou com você, eu estou com você. Bora que a gente vai junto, né? E nós temos essa confiança de ter esse Deus presente em nossas vidas o tempo todo. Então, na sua casa você está sem saber o que fazer, sem saber qual passo a tomar, em meio a situações difíceis, um relacionamento que está tóxico, onde você está sendo menosprezada, onde está violência doméstica, onde tem coisas que tá te deixando para baixo, olha para cima. Que lá você vai ter o que Deus tem para você. E Deus, ele tem vida abundante, né? Ele diz na palavra dele que ele tem vida abundante, né? Então, tem solução. Tem solução para a sua vida. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É verdade. Deus, ele tem sempre uma palavra, né, de conforto, de bênção. Exato. E a gente está aqui vendo esse testemunho, né, de Joyce, como Deus fez na vida dela. Por quê? Porque essa fé levou ela a ter essa coragem. Exatamente. Né? Porque é a fé em Deus, a confiança. O meu Instagram é Joyce Alves Oficial 1, né? Lá vocês vão ver todos o meu dia a dia, o meu rios, né? Aquilo que eu estou fazendo todos os dias, para onde eu vou, né? Então, Joyce Alves Oficial, você me segue lá. E quinta-feira tu tá lá? Toda quinta-feira às 18 horas e dia 1 de agosto a gente vai estar na praia de Miami fazendo evangelismo. Vai vir até o pessoal do Fé na Estrada, que eu já ouvi falar também, que vai estar com a gente também. Então vai ser aquele evangelismo, bombaço para a glória de Deus. Gente, desde já a gente quer agradecer, Joyce, você. E que testemunho forte, né? Mas glória a Deus. Amém. Que no final foi superação, fé, sim, coragem, né? E é isso que Deus quer, que a gente tenha fé e tenha coragem. E eu queria, né, indicar um livro, inclusive eu estou lendo ele, Atravessando as Tempestades, de Tony Cook. Se eu fosse você, olharia lá na internet, compraria esse livro. O socorro que vem do céu, quando o inferno se levanta. Eu vou sempre estar indicando os livros agora, viu? Eu vou aproveitar essas oportunidades, porque indicação é boa. Então, se Deus curte, ele vai compartilhar. Então, nós estamos compartilhando. Então, final do programa, beijo no seu coração e até sábado, se Deus quiser.
Chegou o Favoritaço, a oportunidade perfeita para caprichar nas compras sem pesar no bolso. Encha seu carrinho com os melhores produtos e garanta ofertas simplesmente imperdíveis. Você não pode perder essa mega economia. Venha logo e aproveite os preços mais irresistíveis do ano.